Olá a todos, meu nome é Cassiano Nogueira e esse trabalho eu queria apresentar agora é intitulado Crescimento de genótipo de gergelim sob estratégia de irrigação com água salina. O gergelim apresenta uma grande importância socioeconômica na região semiárida devido ao seu uso, podendo ser utilizado de forma in natura ou também para processados, com diversas finalidades. Diante de tal importância, o gergelim na região semiárida não pode ser produzido durante apenas o período chuvoso, porque a demanda é muito alta e o objetivo é que seja produzido durante todo o ano. Então, para isso, nessa região não é possível fazer isso porque as chuvas elas ocorrem de forma irregulares, em diferentes espaços de tempo. Então, os produtores tendem a recorrer à irrigação para que possa produzir o gergelim o ano inteiro. Diante disso, diante dessa necessidade de se produzir o ano inteiro, os produtores recorrem à água de baixa qualidade, onde muitas vezes são águas de qualidade inferior, onde as concentrações de sais são muito elevadas. Então, nos requer identificar estratégias para o manejo dessa água e para que diminuam os efeitos deletérios dos sais sobre as plantas. Diante disso, diante desse exposto, o objetivou-se com esse trabalho avaliar o crescimento de genótipo de gergelim em função de estratégia da salinidade da água. Então, esse experimento ele foi conduzido na Casa de Vegetação do CCTA, da Universidade Federal de Campina Grande, do campus Pombal, Paraíba, onde o de alinhamento experimental constatou-se de 4x2, cujos tratamentos resultaram em 4 estratégias do uso de água salina aplicadas em diferentes estágios de desenvolvimento, onde essas estratégias foram determinadas como SE, onde foram as estratégias que não receberam água de irrigação de alta salinidade em nenhum período, nenhuma fase fenológica da cultura, na fase FL, onde receberam apenas na fase de floração, na fase VFL, que foi uma fase conjugada, onde as plantas receberam água tanto na fase vegetativa e voltaram a receber na fase de floração. E as variáveis que foram analisadas foram aos 50 dias após a semeadura, onde a gente avaliou o diâmetro de caule, área foliar e número de folhas. E estes dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F. E quanto significativo foi realizado o teste de média TUC a 5% de probabilidade. Observou-se, para o diâmetro de caule, que as plantas que não receberam água em nenhuma fase de seu desenvolvimento fenológico teve um maior aumento, teve um maior diâmetro de caule, mas não diferindo significativamente daquelas plantas que receberam água na fase vegetativa. Em relação à área foliar e as estratégias de manejo, observou-se o comportamento semelhante, mas que na fase de floração foi onde teve uma maior área foliar. Aquelas plantas que receberam água na fase de floração obtiveram uma maior área foliar, não diferindo das fases VE e da testemunha SE. Comportamento semelhante ocorreu para o número de folhas em relação às estratégias de irrigação, onde a fase FL teve um maior aumento no número de folhas, não diferindo assim da fase SE e VE. E em relação aos genótipos, observou-se tanto para a área foliar como para a área de diâmetro de caule um maior aumento para o genótipo seda em relação ao genótipo Anaí. Essas condições, essas características podem ser inerentes do próprio genótipo, características individuais de cada genótipo. Então, diante do exposto, conclui-se que o crescimento em diâmetro de caule, área foliar e número de folhas foram afetados de forma negativa quando as plantas são irrigadas com água 2,7, na fase vegetativa floração, aos 50 dias após a semeadura. E o genótipo BRS seda obteve um maior crescimento em altura de planta e diâmetro de caule em relação ao BRS Anaí. A gente agradece ao UFCG, o CCTA e também a CAPES. Muito obrigado.